Fala, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre Option. Bom, minha inspiração sobre o assunto foi após realizar um code review na onde eu trabalho. Então me veio esse start para estar gravando esse vídeo. Eu gravei ele na época do code review para ficar fresco e acabei demorando um pouquinho para postar. Mas a ótica aqui desse vídeo não está na utilidade do Option, como a gente vê aí em todos os fóruns já existentes, né? A ótica aqui está sobre o preço ao você utilizar de forma não indicada esse recurso, quais são os cuidados, quais são os mitos que estão envolvendo ele. É uma boa não utilizar o Option. Então, é mais nesse sentido. Eu fiz um material aqui bem rápido mesmo para falar sobre isso. Então, vamos lá. Bom, qual que é o objetivo do Option, né? Para que ele foi criado? Isso acho que é o start que todo dev que não conhece o Optional e está usando deveria primeiro pesquisar e saber qual é o objetivo dele para você ter uma visão se você está usando ele de acordo com o propósito que ele foi criado, né? Bom, aqui vem uma grande surpresa para muitos, né? Bom, de acordo com a documentação oficial da Oracle, da Javadoc ali, ele nos diz que é um objeto container que pode ou não armazenar um objeto com valor não nulo. Bem, bem direto assim, bem abstrato, né? Mas no detalhe, o que que é? Bom, o objetivo dele é representar a ausência de um valor de retorno ao invés de null. O que que isso está querendo nos dizer? É que um método seu que faz, sei lá, find by alguma coisa que você implemente, você precisa de um dado que represente a ausência de um valor ao invés de você simplesmente retornar como null. Porque no seu contexto, null não é aceitável. Pode ter um efeito colateral muito grande na sua aplicação, pode dar um monte de problemas. Então, para você não retornar nulo, você tem o optional como um recurso criado para esse propósito. Bom, aqui está o link do perfil lá na comunidade Java do Brian Goetz e do Stuart Marks, ambos arquitetos de software Java que participaram diretamente aí em várias construções da JDK8, inclusive do próprio Optional, tá? Então isso aqui é um resumo bem resumido que eu peguei de várias discussões sobre Optional, no qual os dois são bem atuantes aí, principalmente no Stack Overflow, tá? Bom, quebrando o grande mito do Optional, né? A gente vê aí no Google, se a pessoa que está começando a trabalhar com Optional agora ou não conhece, dá uma pesquisada no Google aí sobre Optional, vê muitos fóruns, muitos vídeos no YouTube com os seguintes bordões. É, evite no pointer exception com optional. Facilidade de resolver problemas de null com optional e etc. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre no pointer exception. Isso é coisa do passado. Bom, a gente vê aí, mas é muito mesmo. Se você pesquisar, você vai ver como se fosse uma afirmação que o optional é um recurso que foi incorporado no Java para de fato eliminar problemas de null pointer. Ou seja, dá a segurança para nós devs acessar valores que potencialmente poderiam estar nulos sem ter uma, um, um throws exception quebrando nossa aplicação com null pointer. Bom, isso é um grande mito, né? Isso não existe no Java ainda. Não é como, por exemplo, o Kotlin, que a gente tem a segurança de acessar uma propriedade que pode estar nula sem quebrar a aplicação com um point exception. Ou seja, o option não resolve esse problema. Então aqui a gente vai quebrar esse mito, mostrando para vocês com um pequeno exemplo aqui de um problema de null pointer, né? A gente ali está tentando acessar uma propriedade de uma referência de objeto que está nula. A gente recebe o valor de null pointer. Então, seguindo, entre aspas, o que muitas pessoas mostram aí na internet, que
o option veio para resolver esse problema, como é que a gente faria isso usando o option, né? Bom, aqui eu estou encapsulando o mesmo objeto que está nulo dentro do option. Ou seja, estou encapsulando minha referência nula dentro do objeto option. Ou seja, estou criando uma instância de option com o meu objeto que está nulo. E aqui embaixo eu vou acessar esse objeto car que está dentro do optional para depois eu acessar a propriedade model. Ou seja, se eu rodar isso daqui, teoricamente, eu não deveria ter erros de null pointer mais. Deveria me retornar um null, sei lá, ou seja, alguma coisa que não quebre o meu código. Mas se eu rodar isso daqui, eu ainda tenho um null pointer, mesmo utilizando o option. Ah, Ederson, mas você está mostrando um exemplo muito abstrato, cara. O off, esse construtor do optional ali, não aceita referência nula. Você tem que utilizar outro construtor, que é o off no label. Beleza, vamos lá. Mas aqui já é um primeiro sinal de que ele não resolve. Beleza, então o modo correto seria eu utilizar o construtor off no label, que aceita referência nula, né? Beleza, então aqui eu estou acessando o meu objeto carro, que está encapsulado dentro do optional, car, e vou acessar minha propriedade model. Então, teoricamente, eu consigo acessar essa propriedade de forma segura, sem quebrar o meu código. Se eu rodar, opa, mas agora eu recebi uma outra exceção. Não é no pointer, mas agora é uma outra exceção. Bom, aqui a gente fica até preocupado, né? Porque o objetivo que o dev quer é não ter exceções. Se ele está utilizando o option para, entre aspas, evitar problemas de NPE, agora ele vai ter que trabalhar também em um outro tipo de exceção que o option pode gerar para ele tratar. Então, ou seja, é, a sua é, a sua escala de dificuldade aumentou ainda mais. Que você não vai tratar somente no pointer mais. Agora você tem que tratar um outro tipo de exceção que você pode tomar na cara usando o option. Bom, a gente foi um exemplo bem simples ali, demonstrando para vocês de que isso é um mito. Não existe ainda, se eu não me engano, no Java, alguma coisa que de fato elimine problemas de ponteiro de referências de null pointer, como a gente tem em outras linguagens. O option não foi criado para isso, como a gente mostrou ali bem no início da apresentação. Aqui estou colocando algumas críticas aqui que a gente deve levar em consideração sobre essas afirmações que a gente vê muito aí. Primeiro, como a gente viu, o option ele não resolve o problema de null pointer exception. Isso é um mito. Além dele ainda lançar erros de null pointer, ele ainda cria mais uma exception que o programador precisa tomar cuidado, ou seja, ele ainda dificulta o trabalho do desenvolvedor. Então, é algo que você tem que tomar cuidado e aqui a gente está demonstrando que realmente isso é um mito. Bom, mas é possível, como a gente está mostrando aqui, que a gente pode contornar esse problema utilizando alguns recursos que o Option oferece. Então aqui a gente está mostrando um modo convencional de como a gente verifica se a nossa referência de objeto está nula para a gente conseguir acessar de forma segura a nossa propriedade. E ali embaixo um exemplo com o option. Então ele utiliza o método isPresent e ali de fato ele entra dentro do nosso objeto car pelo método get e assim então consegue acessar o método getModel do nosso objeto. Mas presta atenção e olha bem esses dois códigos. Qual que é o benefício que você vê em utilizando o option nesse contexto? Que benefício ele traz aqui? Olhando os dois, qual que é o mais simples entre eles? Bom, aqui eu deixo você julgar, né? Sobre usar o modo convencional ou usar um modo com option ali. Outra crítica, cara, o seu código um pouco mais sujo.
Essas são palavras minhas, né? Bom, para você declarar, você tem que criar um objeto option, passar ali no construtor diamante dele a referência do objeto e etc. Ao invés de simplesmente você deixar um char como o convencional. Para você fazer verificação de valores, tem que acessar um método isPresent dentro do objeto option, ao invés de você simplesmente fazer um diferente de null. Para você acessar um valor de option, nesse contexto nosso que a gente está vendo que é um objeto carro, você tem que acionar o método get do option, que vai de fato pegar aquele objeto que está encapsulado, que é o carro, e depois dele acessar o método que dá acesso à propriedade model, que é o getModel, ao invés de simplesmente você pegar car.getModel. Ou seja, você codifica mais para você ter os mesmos resultados que você teria sem o option. Outro ponto, sobrecarga. Como outros objetos no Java, o option não é diferente, ele consome memória extra. Potencialmente ele pode levar a uma sobrecarga no GC da JVM, que pode haver um problema de performance na sua aplicação se você começa a substituir nas suas estruturas de dados option para tudo. Ou seja, você começa a criar instâncias de option ali nas suas estruturas de dados para praticamente tudo. Pensa num cenário onde você tem uma transformação de um request vindo do front-end para um DTO. E um DTO que tem várias propriedades. Não, ao inverso, você transforma algum objeto num, num view model que vai para o front, onde você utiliza optional para várias situações ali na criação desse objeto view model. Então imagina um, um método que é acessado várias e várias e várias vezes, tendo que lidar com várias instâncias de option. Isso vai levar uma sobrecarga no GC sim e pode contribuir na performance da sua aplicação. Bom, aqui eu estou descrevendo qual que é o verdadeiro problema, né? Que realmente, como a gente mostrou ali, option não resolve erro de ponteiro nulo, que é o null point exception. Ele ainda pode acontecer na sua aplicação. E além de um problema de null pointer que pode acontecer ainda na sua aplicação, o dev ainda tem que se preocupar com a nova exception que o option pode lançar para ele. E além disso, o programador deve sempre se lembrar de verificar antes de tentar acessar os dados de option, para ele não ter essa surpresa dessas exceções serem lançadas. Bom, isso aqui são, bem resumido no meu ponto de vista, os 3 verdadeiros problemas ao utilizar o option que você pode ter. Mas e aí? O option é ruim? O option é ruim? Não devemos utilizar? Bom, claro, a gente sempre pode utilizar, é um recurso bom, poderoso, que ajuda sim no seu dia a dia. O problema é que muita gente utiliza ele por não compreender e por esse não compreender ele é utilizado de forma muito inadequada. Então o que vale aqui é o bom senso, né? Bom, vou mostrar aqui algumas má práticas com boas práticas, né? E com uma série de discussões, claro. Eu vou falar um pouquinho sobre essa série de discussões no que eu estou me referindo. Optional get. O que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Nunca chame esse método, a menos que você garanta que o valor de opt esteja presente. Prefira também utilizar APIs alternativos ao optional isPresent e optional.get. Tá. Bom, aqui uma demonstração do que é perigoso ao utilizar o get, que você pode ter um null pointer ali, e uma coisa ruim utilizando o método isPresent, por exemplo, para você verificar uma nulidade. Uma forma segura, como alternativa aos 2 tópicos que eu coloquei ali, seria o
or else do próprio optional, né? Que ali ele te retorna o objeto que você deseja, caso ele não seja nulo. Caso for nulo, vai retornar nulo. Outra crítica aqui é a alocação de objeto desnecessária. Inclusive, esse aqui foi o tópico que eu coloquei no code review que eu realizei, né? Bom, essa declaração aqui é uma prática ruim, ou seja, você está sempre criando instâncias de optional de forma desnecessária, né? Apenas para... Eu nem sei exemplificar o sentido de uma declaração dessa. Ao invés de você utilizar, por exemplo, um ternário, como está descrito aqui. É bom, é bem mais limpo, claro e direto no que você está querendo de fato fazer ali. Ou fazer um if com convencional, né, talvez. Ou seja, não tem necessidade de você encapsular um objeto dentro de optional apenas para você transformar ele para um outro tipo, ou para usar o or else, para você não ter que fazer um if. Não faz sentido. Isso aqui é uma alocação desnecessária de objeto. Optional como campos de classe, construtores e parâmetros de método. Bom, isso aqui é uma má prática no, no optional. Isso aqui não deve ser utilizado como campos de classe. Por quê? Primeiro, o optional não foi destinado para esse princípio. O objetivo dele foi para, principalmente, valores de retorno de método. E segundo ponto é que o optional ele não implementa o serializable, que normalmente é necessário para o uso generalizado de propriedades, né, de um objeto. Então, isso aqui é inadequado e deve ser evitado. Vamos aqui um exemplo aqui de uma declaração de classe com optional. Tá vendo? A gente definiu um construtor ali, passando o optional para o objeto modelo. E olha aqui, se a gente for acessar, se a gente for usar esse objeto, olha que esquisito. Ou seja, não tem legibilidade aqui, nada é legível, né? Olha o jeito que você passa as informações para o construtor. É estranho, é esquisito, não tem sentido isso aqui, né? Não tem ganho também isso daqui. Outra prática ruim é você passar optional como parâmetro de método. Não tem sentido, não é esse o propósito, não tem nenhum benefício também. Nesse cenário de método aqui, que eu estou demonstrando, o que seria adequado aqui, o que seria bom? Usar a velha e eficiente sobrecarga de método. Ou seja, quando o método pode aceitar parâmetros opcionais, é melhor você projetar ele usando sobrecarga. Não faz sentido você passar valores opcionais como parâmetros. Optional para collection. Olha aqui um exemplo. Estou encapsulando aqui uma lista de cars dentro de um objeto optional, que é um option de listas. Então, dentro do if ali, olha que desnecessário. Se o car, objeto optional cars, é presente, você vai lá e imprime o que está dentro dele. Mas você imprimir, você tem que entrar dentro do objeto optional, acessar a lista através do método get e depois iterar. Ou seja, não tem nenhuma necessidade disso, né? Você está complicando desnecessariamente o seu código. Ou seja, uma instância vazia é bem superior do que um optional vazio ou nulo. O optional não fornece nenhum valor adicional aqui, ele apenas complica o seu código. Se quisermos verificar a ausência de resultado de uma coleção, cada coleção possui um método exempt. Então não tem necessidade de você encapsular no object para usar o isPresent dele. Ou seja, no geral, o optional adiciona complexidade desnecessária no seu código. Ainda mais com collections, não tem nenhuma necessidade. Bom, e aqui cabe alguns resumos e discussões, né? Do que eu estou dizendo.
como, de forma resumida, a gente viu ali algumas utilidades do Options, uma que pode potencializar e muito a performance da sua aplicação se você utilizar ele de maneira equivocada. Outra, ele pode contribuir para deixar o seu código mais sujo, sem um design de código limpo, por exemplo. Pode contribuir muito na legibilidade do seu código. Ou seja, e ele não faz o papel que muitos dizem que fazer, que é resolver problema de null point exception. Ele não resolve isso, né? Então, o Option, ele é um cara muito discutido na comunidade. Então, aqui eu gostaria de mostrar algumas referências no qual eu utilizei para estar montando esse material. Bom, aqui no Java Magazine a gente tem o Michel aqui, ele publicou esse artigo em dezembro de 2022, de fato, descrevendo aqui com um título bem pragmático, né? Nada melhor do que o tipo optional, realmente nada é melhor. Bom, aqui ele descreve o seu ponto de vista, as críticas sobre o optional, sobre não resolver problema de null pointer e ainda ter que trabalhar com outro tipo de exceção. Aqui ele mostra legibilidade de código, o que é mais simples e a diferença de usar um optional, por exemplo, aqui ele demonstra isso. Ele fala de código limpo, que sobrecarga ao utilizar o optional, que é o que eu falei um pouquinho ali também. Enfim, ele fala grandes impactos negativos na utilização do optional. E aqui eu tenho um blog, que é o do Stuart Marks, que eu mencionei no início do material ali. Aqui ele tem o seu vídeo no YouTube. Não sei se vai dar para abrir aqui, que eu estou com a internet bem ruim, ó, deu. Essa aqui é a apresentação dele falando exatamente sobre o Optional, em como você deve utilizar ele, quais são os problemas que estão envolvendo o Optional, que contribui de forma negativa no seu código. Então essa apresentação dele que ele fez, eu não lembro onde que foi essa palestra dele, ela tem ela em PDF aqui também, vale a pena você fazer a leitura. Um outro site muito bom, que é um blog, que é esse cara aqui. Aqui ele fala sobre o problema de utilizar null em alguns retornos de método e algumas atribuições que necessariamente às vezes não é um problema você utilizar null, para você não ter medo de utilizar null. Então é um artigo bem importante que você vale a pena a leitura. E aqui de fato no Stack Overflow a gente tem aqui uma publicação falando sobre o fato de utilizar ou não o optional num contexto aqui que esse cara está descrevendo. E aqui a gente tem a resposta do Stuart Marks descrevendo qual que é a finalidade do optional, como utilizar e quais ressalvas você tem que ter. Então a gente vê que é uma discussão enorme aqui, vários comentários. Tem alguns devs bem experientes aqui que tem blogs descrevendo uma forma contrária que o Stuart defende. Então é algo bem discutível. Olha o tamanho das discussões que estão aqui, que vale a pena a leitura. E não é nada escrito em pedra, pessoal, mas muita coisa aqui realmente não faz sentido. Vale o bom senso. Olha o tanto de discussão que tem aqui, né? E aqui é uma outra publicação no Stack Overflow. A pergunta aqui do rapaz foi se ele deve utilizar option como retorno de métodos do tipo get de seus objetos, né? E aqui a gente tem a resposta do Brian, que está no material que eu demonstrei para vocês, descrevendo também quase que unânime o que o Stuart falou no outra discussão. E aqui a gente vem também uma série de discussões aqui sobre o optional. Olha o tanto de discussão. E entre essas discussões, uma pessoa aqui demonstrou que o próprio, eu não sei se é o desenvolvedor ou o responsável pelo desenvolvimento do JTime 8,
do Java, acho que é o Steven. Ele tem esse blog aqui e ele defende e utiliza optional para seus métodos get de suas classes. Então, vale a pena a leitura também. E em segundo, um outro artigo aqui de uma pessoa, eu não me recordo o nome, descrevendo os problemas de utilizar o option de forma inadequada e alguns exemplos dele contradizendo algumas informações que, por exemplo, o Stuart e o Brian defendem sobre o optional, né? Que vale de fato o bom senso. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por ficar aí até o final e qualquer dúvida, comente aí e a gente volta a falar. Beleza? Valeu!